Na realidade, né, o que o marxismo prega é o seguinte: a luta da classe operária, nesse momento, na história do mundo, ela deve ser tomada como a questão central, porque a classe operária representa para o conjunto da humanidade o progresso. Essa que é a colocação. Não é simplesmente uma defesa do oprimido. É uma defesa do progresso da humanidade. Por isso Marx, né, esses esquerdistas aí, que são pseudo-marxistas, não sabem, ele apresenta, né, todas as épocas e todos os modos de produção da humanidade, incluindo o regime escravagista, o sistema feudal e o sistema capitalista, como formas através das quais se processou o progresso da humanidade. Se você lê o Manifesto Comunista inteiro, não lê só aquela parte que fala da luta de classes, em geral o pessoal nem lê aquela parte também, porque eles querem fazer aliança com o PSDB, não leram aquela parte. Mas, enfim, se você lê o Manifesto Comunista inteiro, você vai ver que a época mais revolucionária, mais progressista da história da humanidade foi o quê? Foi a época do capitalismo ascendente, até quase o final do século XIX. Aí nós perguntamos, mas se a burguesia foi tão progressista assim no século XVII, no século XVIII, no século XIX, e os oprimidos pela burguesia, onde é que ficam? Quer dizer, a burguesia era super revolucionária, mas e os operários? Então Marx, por exemplo, responderia: a classe operária estava amadurecendo para no futuro dar a luta contra a burguesia e ser ela uma classe progressista. Não era a classe operária de então que estava nascendo no capitalismo, desorganizada e tal, que era a classe mais progressista da sociedade, era a classe burguesa. Isso é um problema complexo que o pessoal não domina. Então nós destacamos o seguinte, que a tomada de posse do território nacional foi um progresso. Aí o pessoal falou que não foi um progresso, que é a luta do oprimido. O índio é oprimido, então é a luta do índio contra digamos assim, a pessoa de cultura portuguesa, porque não eram portugueses, eram brasileiros. Isso não é verdade, né? Porque o índio não representava progresso nenhum. Não podemos condenar, né, os maus tratos, a escravidão do índio, assim, de um ponto de vista genérico, né, porque isso aí aconteceu 300 anos atrás. Não podemos dizer, não é um exemplo a seguir. Mas nós não podemos dizer que o índio era o progresso e o cidadão que procurava, né, metais preciosos, escravizava os índios, era reacionário. Não podemos dizer isso aí. Porque eles foram instrumentos do progresso, né? E o progresso é sempre contraditório. Marx fala que o capitalismo foi o sistema mais revolucionário que existiu, mas o tratamento dos operários do sistema capitalista é igual ao tratamento que os índios receberam, igual ou pior ao tratamento que os índios receberam no Brasil. Por que eu estou fazendo toda essa introdução e tal, pegando a questão do Borba Gato e tudo mais? Se der tempo, aparentemente não vai dar muito tempo, vamos voltar na questão do Borba Gato. Nós estamos falando isso porque essa ideologia apareceu no Afeganistão. No Afeganistão, você tem uma luta entre um povo oprimido e o imperialismo. Digamos assim, é o tipo mais clássico, hoje em dia, de luta de classes. Mas a questão nacional, ela não é importante. Que importância tem se o Brasil tem um território gigantesco, é um país gigantesco? Isso aí não vira nada. Podia ser pequeno, que dava na mesma. Nos ensinam os identitários, né? O importante era o índio. Importante em que sentido, exatamente? O que o índio ia fazer
para a construção da nação brasileira nesse sentido? Ninguém explica. Quer dizer, a gente vê que os parâmetros da política revolucionária, eles são superados por uma mentalidade que é uma mentalidade liberal burguesa e até religiosa. Se fulano é um coitado, fulano, indivíduo, né? Porque vejam bem que o debate que vai surgir sobre o Afeganistão é assim: a mulher no Afeganistão. Não é o povo, a mulher. E não são todas as mulheres, no caso. O país vive na Idade da Pedra. Quem conhece o Afeganistão sabe disso daí. É uma parcela das mulheres. Então, eles colocam o problema nacional para escanteio. E colocam na cena uma suposta luta entre opressores e oprimidos. Quem que é o opressor? É o Talibã. O Talibã oprime o povo afegão. E a saída dos norte-americanos é um desastre, porque os norte-americanos, eles defendem o povo afegão. O Talibã é opressor, porque oprime as mulheres, e os norte-americanos são libertadores, porque eles supostamente defendem as mulheres. Então, a gente vê que não é uma ideologia inocente. Ela vai se desenvolvendo, né, de uma maneira tal que acaba se transformando numa apologia do imperialismo. Você revoga tudo aquilo, né, que a esquerda estabeleceu, né, que foi uma influência do marxismo, vamos deixar claro. Muitos movimentos nacionalistas descobriram o problema do nacionalismo e descobriram a luta nacional devido ao marxismo. Né? A pessoa que mais contribuiu para elaborar a doutrina da independência nacional, da luta dos povos contra o imperialismo, etc. e tal, foi Lenin. E mesmo através, né, do regime burocrático e direitista da União Soviética, na África, no Oriente Médio, muita gente, e no Brasil com certeza, né, alguns receberam essa informação pelos trotskistas, porque no Brasil sempre houve trotskismo, algum tipo de trotskismo, e outros pelo stalinismo, mas era uma espécie de questão-chave. O nacionalismo brasileiro foi influenciado por eles. Quer dizer, a ideia de que o país atrasado é um país oprimido, que você deve lutar contra o estrangeiro e tal, foi desenvolvida pelos nacionalistas com dados econômicos, com políticas reformistas, etc. e tal, mas era uma ideia geral. Essa ideia, nesse debate do Afeganistão, ela desapareceu completamente. Quando você ouve esses supostos esquerdistas falarem. O problema da autodeterminação nacional do Afeganistão tornou-se um problema secundário diante de uma miragem de direitos civis impulsionada pelo imperialismo norte-americano. De tal maneira que você vê, né, o espetáculo meio ridículo e meio deprimente de um monte de gente que se considera de esquerda, que não sabe direito quem é opressor, quem é oprimido no Afeganistão. Quer dizer, a política liberal, a ideologia liberal fajuta, imperialista, decadente, né, neoliberal do imperialismo, confundiu para uma parcela da esquerda totalmente o cenário político.